versículos 16, 17 e 18, 1 Tessalonicenses capítulo 5, onde ele diz: regozijem-se sempre, orem continuamente e deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, é uma diretiva claramente que é dada para os filhos de Deus, vimos semana passada, que é em forma de mandamento, mas não é para o mundo todo em geral, é para os filhos de Deus, porque requer, para a gente poder fazer isso que Paulo estava dizendo, de orar continuamente, de dar graças em todas as circunstâncias, somente a presença de Deus em nós, o poder de Deus é que nos capacita a fazer isso, né? E na carta aos Romanos, inclusive, Paulo, ele deixou bem claro que a atitude de ingratidão é uma atitude que caracteriza os incrédulos, né? Um dos textos bem duros da palavra de Deus. Romanos capítulo 1, 20, diz assim que os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe renderam graças, nem lhe deram graças. Então, dar graças a Deus é uma diretiva muito séria, muito importante para a nossa vida, porque não é somente significa dizer muito obrigado, mas é um reconhecimento de tudo que Deus fez por nós, faz por nós e fará ainda por nós, né? E em contraste, então, com os que menosprezam e ignoram a existência de Deus, nós, os filhos de Deus, somos chamados a ter a nossa vida permeada de alegria, de oração, mas também de ação de graças em todas as circunstâncias. Essa é a recomendação aqui. Não por todas as circunstâncias, mas em todas as circunstâncias, dando a entender que não é se nós vamos passar por circunstâncias difíceis, mas quando nós estivermos passando, lembrarmos de quem Deus é, do que Ele é capaz de fazer, do seu poder. Então é assim que nós rendemos graças a Deus, porque Ele vai estar conosco. Temos todas essas garantias e promessas da palavra de Deus que nos ajuda a passar por dificuldades, por tempos de prova, né, de adversidade, de sofrimento e dor. Então dar graças a Deus é um reconhecimento da presença ativa de Deus na nossa vida, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Em Efésios capítulo 5, 18 a 20, Paulo fala da presença do Espírito Santo em nós, quando eles não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Ele diz como que isso acontece. Falando entre si com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Falando, cantando, louvando e dando graças constantemente. Essa é a receita para a nossa vida. Então, dar graças a Deus deve ser uma característica da nossa vida cristã. Filipenses 4, 7, também Paulo nos ajuda a entender que não é só em tempos, que isso se aplica somente a tempos de angústias e incertezas. Eles dizem, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. E uma ocasião que ilustra perfeitamente essa diretiva da palavra de Deus, nós encontramos no relato de Lucas, a respeito de quando Paulo e Silas estavam presos. Eles foram presos, estavam em condições deploráveis, não porque eles cometeram algum crime, mas porque eles estavam proclamando o Evangelho, né? Atos capítulo 16, depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão, o carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado, e tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior, eles prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Com essa percepção de gratidão a Deus, não é simplesmente, então, um agradecer, de dizer muito obrigado, mas
é toda uma vida vivida por causa daquilo que Deus fez por nós e promete fazer, né? Mateus 11, 27, a gente pegando o exemplo de como Jesus também fez essa mesma coisa. Mateus 11, 27, Jesus disse: todas as coisas me foram entregues pelo Pai. E isso incluía, inclusive, a sua morte. Ele está grato a Deus aqui, né? Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Todas as coisas o Pai me deu. Essa é uma indicação de que a percepção de Jesus é de que todas as circunstâncias pelas quais ele passaria, que ele haveria de passar, incluindo a sua morte e crucificação, eram circunstâncias inteiramente e perfeitamente em harmonia com o plano de Deus, com a vontade de Deus. Essa vontade que tem o controle sobre todas as coisas, que é soberana. Tanto é que na sua última refeição com os discípulos, antes de ser crucificado, quando Jesus instituiu a ceia, né? 1 Coríntios 11, 23, Paulo dizendo que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Dar graças pelo corpo partido aqui era essencialmente a gratidão a Deus pelo privilégio de sofrer em favor dos pecadores. Mas então, voltando para 1 Tessalonicenses 5, sobre o fato de que agradecer a Deus, esta é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus, me parece que Paulo estava se referindo àquelas 3 diretivas, né? Isto é, de regozijai-vos sempre, orando continuamente e dando graças em todas as circunstâncias. Esta é a vontade de Deus para todos os que estão em Cristo, para todos que já nasceram do Espírito e que, por causa disso, são membros da família de Deus, né? Nós falamos basicamente sobre isso semana passada e hoje eu queria, para terminar esse tema de dar graças a Deus, eu pensei em tentar fazer alguma aplicação prática de como é que isso se aplica à nossa vida, em termos práticos, né? Então, eu quero alistar alguns obstáculos que podem dificultar ou até estancar a atitude de gratidão. A primeira atitude da minha lista é a desconfiança. A atitude de desconfiança. Desconfiança no caráter de Deus. Desconfiança da sabedoria de Deus. Quando a gente precisa decidir alguma coisa, e será que a gente consulta a sabedoria de Deus? A gente vai buscar a nossa sabedoria, né? Desconfiança no amor de Deus. Se Deus me amasse mesmo, Ele não permitiria que isso acontecesse, né? Desconfiança de que as promessas de Deus são realmente infalíveis. Será que a gente confia realmente? Desconfiança de que os planos de Deus não podem ser frustrados. Porque se nós temos um pouco de desconfiança, provavelmente a gente não vai ser agradecido. Quando a ingratidão brota no nosso coração, por qualquer que seja o motivo, é uma forte indicação de que nós estamos desconfiando de algum atributo, de alguma virtude do caráter de Deus. Ingratidão é equivalente a eu dizer para Deus: o Senhor não é tão sábio conforme a sua palavra diz. O Senhor não é tão poderoso como está escrito na sua palavra. É isso que a gente está dizendo. Quando a gente não agradece a Deus, não reconhece a capacidade que Deus tem de tratar da nossa vida, né? A ingratidão é uma característica que é própria de pessoas incrédulas, de pessoas que estão espiritualmente mortas, né? Efésios 2, 1-3, quando Paulo nos relembra: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, entre os incrédulos, né? Satisfazendo as vontades da nossa carne, da nossa natureza humana, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Então, ser ingrato a Deus é quando nós passamos a olhar para a vida sob a nossa perspectiva, de acordo com a nossa vontade, com nossos desejos, nossos planos, né? E Paulo escreve em Romanos 1:20, pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como sendo Deus, nem lhe renderam graças,
mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. A ingratidão é uma atitude que contradiz totalmente o significado de sermos membros da família de Deus. Significa que, pelo menos por algum momento, nós nos esquecemos quem é o nosso Pai. A desconfiança no caráter de Deus certamente é um dos grandes obstáculos contra essa diretiva de regozijo, de oração contínua e de gratidão em todas as circunstâncias. Uma segunda atitude aqui, que tem a capacidade de corroer, de danificar ou de boicotar esse cultivo da gratidão incessante, é o apego à nossa vida terrena. O apego demasiado à nossa vida terrena. Vivemos com base na percepção de que a nossa felicidade depende totalmente dos benefícios que a gente pode ganhar aqui na nossa vida, né? Na quantidade de bens materiais, no sucesso da nossa vida profissional, na busca intensa por alcançar uma condição financeira que possibilite a gente poder viver tranquilo, comprar uma casa, comprar um carro novo, sair de férias de vez em quando, ir para o Brasil, ficar 3 meses lá. Quando a gente tem um apego muito forte a essas trivialidades da nossa vida, essa é uma maneira de a gente corroer a nossa atitude de gratidão a Deus. Essa atitude de apego a tudo que é temporário é radicalmente diferente da atitude que Davi tinha. Salmo 16:5. Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice, és Tu que garantes o meu futuro. Salmo 63, Davi também. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti. O Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios se exaltarão. Então, a atitude de gratidão está diretamente conectada e é dependente do grau de profundidade da nossa comunhão com Deus. Desconfiança, apego a coisas da vida. Uma terceira atitude é a atitude de um coração amargurado, ressentido. É o tipo de pessoa que passa a maior parte do tempo criticando, menosprezando, apontando os erros e defeitos das outras pessoas. Acho que todos nós conhecemos alguém assim, né? Começa a conversar, a primeira coisa, a pessoa já começa a destilar ressentimento, amargura, né? Por tudo. E, é claro, menos por ela, né? Sempre os outros, sempre o governo, não sei o quê. Mas é muito difícil ter um coração agradecido enquanto tiver amargura e ressentimento no nosso coração. E o pior é que pessoas amarguradas e ressentidas, elas se tornam inúteis, tanto para Deus quanto para a vida cristã, né? Efésios 4:31, Paulo diz assim, livrem-se de toda a amargura, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda a maldade. Amargura, ressentimento é um tipo de veneno que corrompe a nossa percepção da bondade, da misericórdia de Deus, da soberania de Deus. Desconfiança, apego à vida em geral, um coração amargurado, ressentido. Quarta atitude, a atitude de impaciência. Nós não seremos capazes de ter um coração grato a Deus, transbordante, né, incessantemente, se nós alimentarmos a percepção de que Deus é um empregado nosso, que Ele tá aí para resolver os nossos problemas, para fazer o que a gente quer que Ele faça, né? Como que se Deus fosse obrigado a responder e atender às nossas orações em conformidade com os nossos planos, com o nosso calendário. Aquela atitude que diz, se até o final da semana o Senhor não me dizer o que fazer, eu mesmo vou fazer e pronto. Assim como se pode qualificar as demais atitudes, né, a impaciência é um sintoma óbvio então, de desconfiança de Deus, desconfiança de que Ele não está a par da situação. Desconfiança, apego, coração amargurado, impaciência com Deus. E uma quinta atitude é de apatia espiritual. Aqui eu me refiro a uma atitude de indiferença, de frieza, com respeito ao crescimento, ao desenvolvimento da vida cristã. Isso me faz lembrar da mensagem que Deus enviou para a igreja de Éfeso, através do apóstolo João, né, lá no livro do Apocalipse. Conheço as suas obras, o seu trabalho é árduo e a sua perseverança. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Deus elogiando.
Mas tenho, porém, contra vocês isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Então, aparentemente, alguns cristãos lá da igreja de Éfeso estavam focalizando suas vidas em trivialidades, em planos e empreendimentos relacionados apenas a esta vida agora, passageira, né? Sem levarem em consideração a relevância e a prioridade de se tornarem pessoas maduras, de aprofundarem a sua comunhão com Deus, né? O escritor da Carta aos Hebreus classificou esse tipo de atitude como sendo infantilidade espiritual. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. E quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. E era a respeito dessa mesma ideia de maturidade que Paulo falou aos cristãos de Éfeso, na carta aos Efésios, capítulo 3. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Deus os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então, apatia, indiferença ou infantilidade espiritual certamente é um grande empecilho para que a nossa vida cristã seja caracterizada por gratidão transbordante, porque nós teremos dificuldade para enxergar a atuação de Deus na nossa vida, especialmente nas condições difíceis, né? E a última atitude, então, desconfiança, apego, coração amargurado, impaciência, apatia, e a última da lista é rebeldia. A ingratidão, na sua essência, bem lá no fundo, é uma atitude de revolta, de rebeldia contra a vontade perfeita e soberana de Deus. É isso que nós estamos dizendo quando nós somos insubmissos, né? Quando nós somos rebeldes. É sermos incapazes de dizer, como Jesus disse: Pai, que se cumpra a sua vontade, não a minha. Então, rebeldia é um veneno para a nossa gratidão a Deus. Significa, lá no fundo, que a nossa confiança em Deus ela está fraca. Porque não é simplesmente você parar de comer, mas você regride, né? A gente regride quando a gente não está crescendo, a gente está regredindo. Em termos bíblicos, então, rebeldia significa estar determinado a viver conforme os meus próprios desejos e vontades do meu coração, né? Sem a intenção de buscar conhecer e praticar os ensinamentos bíblicos, sem a intenção de encontrar motivos para agradecer e glorificar a Deus, sem a intenção de desfrutar da graça e da bondade de Deus. Essas atitudes, essas 6 atitudes aí que sufocam, que corrompem o privilégio extraordinário que nós, filhos de Deus, temos de podermos render graças a Deus com abundância, né, transbordante, continuamente, para o louvor da glória de Deus, como nós temos cantado hoje. E eu pensei, então, o que é necessário para que nós sejamos capazes, cada vez mais, de sermos motivados e encorajados para a prática da gratidão, do reconhecimento, de termos consciência da presença de Deus conosco, né, em todas as circunstâncias. E eu pensei, a gente precisa pegar essas 6 circunstâncias negativas, por assim dizer, e fazer o oposto, né? Ao invés de desconfiança, nós precisamos passar a confiar em Deus. Nos momentos que nós percebemos que a gente sabe, o Espírito Santo fala para a gente, né? Quando a gente está tentando forçar a barra, você vai confiar em Deus ou não vai? Nessa hora. E Deus nos capacita a dizer, não, eu preciso confiar, né? Em vez de desconfiar, confiar. Em vez de apego às coisas deste mundo, passageiras, né? Em vez disso, é o desprendimento, tentar fazer o possível para me apegar às coisas do alto. Ao invés de amargura, ressentimento, de receber o cuidado de Deus para tratar da fonte da nossa amargura, do nosso ressentimento.
Ao invés de impaciência, é descansar, então, na sabedoria de Deus. Ao invés de apatia, de indiferença, buscar, então, cada vez mais, nos empenharmos em buscar cada vez mais conhecer o tamanho do amor de Deus, como Paulo diz, a largura, a profundidade, a altura. Né? E ao invés de rebeldia, buscarmos uma submissão total, especialmente nos momentos que a gente não entende o porquê que Deus está permitindo certas coisas. Em cada dia, Senhor, te buscar, cada momento teu nome louvar, meu pensamento cativo levar, tudo, ó Cristo, pra ti. A minha vida e tudo que sou é teu, Senhor, eu te dou. Tudo que tenho, talentos e bens, são teus, Senhor, tu os tens. Cada palavra que eu venha dizer, todas as coisas que eu possa fazer, sejam repletas de glória ao teu ser, tudo, ó Cristo, pra ti.